Vamos lá falar um pouco de física novamente, falar aqui do teorema do impulso e quantidade de movimento, né? A dinâmica impulsiva, certo? O impulso é uma grandeza física, né? Que procura relacionar sempre a força que atua sobre um corpo com o intervalo de tempo ΔT, né? De atuação. Tá aqui, eu coloquei até aqui. E por definição, né? Por definição, esse impulso ele é igual a força vezes o intervalo de tempo. Por definição, né? E o impulso é uma grandeza vetorial. No Sistema Internacional de Unidades, ele é medido em Newton vezes segundo. A orientação do vetor impulso sempre coincide com a orientação do vetor força, né? Certo? E quanto à quantidade de movimento, coloquei aqui do lado, que tem relação, né, um com o outro. Define-se a quantidade de movimento ou momento linear, aqui, de um corpo. Ele relaciona a massa, né, o produto de sua massa pela sua velocidade. O vetor quantidade de movimento tem a mesma orientação que o vetor velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, ele é medido aí em módulos, né, em quilogramas vezes metro por segundo, certo? Então, note que todo corpo em repouso tem quantidade de movimento igual a zero. Todo corpo em repouso ele tem quantidade de movimento igual a zero, certo? A única forma que a quantidade de movimento ela é constante é no MRU, né? Movimento MRU. É a única forma que ele é constante, né? Essa quantidade de movimento é constante. Então, partindo para o teorema do impulso, o impulso da resultante de um sistema de forças que age numa partícula durante um intervalo de tempo ΔT é igual à variação da quantidade de movimento da partícula nesse mesmo intervalo de tempo, né? Embora o teorema do impulso seja absolutamente geral, faremos sua demonstração para o caso de uma força constante que atua sobre um corpo, certo? Como sugere aí a imagem, aqui, ó, como sugere a imagem, né? A ilustração. Aí, a partir do teorema do impulso, é possível a gente admitir que o impulso possa ser medido nas mesmas unidades em que mede a quantidade de movimento, certo? Então, vamos lá. Partindo para o teorema do impulso, eu já coloquei aqui I é igual a força vezes o intervalo de tempo, certo? Só que essa força aqui, pela segunda lei de Newton, né, ela é igual a massa vezes a aceleração, né? Pela segunda lei de Newton. Então, juntando esse I, como essa força é igual a massa vezes a aceleração, eu vou fazer a substituição aqui, ó. No lugar de F, eu vou colocar massa vezes a aceleração, vezes o ΔT, né? Que é o intervalo de tempo. Mas essa aceleração aqui, lá da cinemática vetorial, a gente diz que essa aceleração aqui, ela deriva da variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Então, aqui no lugar de A, eu vou colocar ΔV dividido por ΔT, certo? Multiplicado aqui por ΔT. Eu tenho um ΔT aqui eu posso cortar esses dois aqui, né? Certo? Cortando esses dois aí, o impulso vai ser igual a massa vezes ΔV.
certo? Que é a variação da velocidade do corpo. Aí tu imagina, quem é ΔV? ΔV não é a velocidade final menos a velocidade inicial, né? A variação da velocidade. Então o I vai ser igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Aqui eu vou fazer a multiplicação aqui, olha, m vezes v e m vezes v0. Nota que I vai ser igual a mv, repete o sinal, vezes mv0. Aí, ó, massa vezes velocidade, aqui em cima, tá dizendo que é a quantidade de movimento, né? Tá aqui, ó, massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. Então, se é a quantidade de movimento, então aqui, olha, massa vezes velocidade, massa vezes velocidade. Só que aqui eu tenho velocidade inicial e aqui eu tenho velocidade final. Então, o impulso vai ser a mesma coisa que a quantidade de movimento, certo? Essa velocidade aqui, ela é vetorial, né? Uma grandeza vetorial. Então, vamos colocar aqui em cima aqui para identificar, né? É uma grandeza vetorial. Então, essa massa vezes velocidade vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Essa variação da quantidade de movimento, ela é a definição aqui, ó, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, chegamos aqui ao nosso objetivo, relacionando aqui o teorema do impulso com a quantidade de movimento ou momento linear, certo? Isso aqui é mais uma demonstração aqui de física, né? E se tiverem alguma dúvida é só colocar aí no meu privado aí, comente aí e faça suas perguntas, certo? Até a próxima.